Saudações aos ouvintes do podcast do Hipnooffice. E aqui quem fala é Lorela Casella, sou hipnoterapeuta. Estou aqui com o Márcio Aoki, hipnoterapeuta, psicólogo, e vamos falar sobre alguns assuntos. E aí, Márcio? Olá a todos, e o objetivo é a gente fazer um bate-papo igual o que a gente já faz no dia a dia, né? Quem não sabe, a gente fala muito no dia a dia. Então resolvemos compartilhar nosso bate-papo aqui para vocês que querem saber um pouco mais sobre o que é hipnoterapia, sobre como é que funciona, né? E o tema de hoje é mendigos da felicidade. Esse esse termo, né? Essa frase, mendigos da felicidade, surgiu depois de algum tempo que eu e Márcio debatemos sobre necessidades, e aí chegou na história dos mendigos da felicidade, né, Márcio? Vamos falar pro pessoal aí como que a gente construiu essa ideia aí do mendigos da felicidade. A felicidade é algo que inicialmente a gente fica assim pensando, né? Qual que é o problema de você correr atrás da felicidade? É não ter certeza do que você está buscando, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, dinheiro não traz felicidade, relacionamento nem sempre traz felicidade, fazer sei lá, viagem não traz felicidade. Então, qual é o fator que gera uma segurança para saber se a pessoa está realmente feliz ou se ela tem muitas coisas e às vezes está mendigando felicidade? Acho que esse que é o ponto que fez com que a gente pensasse nesse tema, né? Ou que aplicasse esse tema. Porque a gente vê pessoas que são realizadas, entre aspas, porque tem uma conquista na vida, tem conquistas, mas não está se sentindo feliz de verdade, né? E aí por isso que a gente utilizou esse rótulo do mendigos da felicidade. Tem para construir essa ideia aí do mendigos da felicidade, a gente tem um conceito, né, que nós trabalhamos bastante e ampliamos sobre o que é uma necessidade primeiro, né? Quem tiver interesse em olhar lá no canal Polivalência, tem alguns livros que eu li justamente em busca dessa resposta. Porque quando a gente fala assim, o que é uma necessidade? Para muita gente isso parece muito distante, a pessoa nunca parou para pensar o que é uma necessidade, né? E como que a gente traduz isso de uma forma que fique claro para as pessoas, né? Por exemplo, felicidade é uma necessidade, não é? Mas como é que eu sei mensurar isso? Como é que eu sei dizer, eu tô feliz de verdade? Como é que eu sei a diferença entre felicidade e sentimento? Como é que eu sei a diferença de ganhar na loteria e felicidade? E isso fica às vezes para muita gente confuso, não é? Sim, eu acho que muitas pessoas vivem sem ter essa tranquilidade dentro de si. E acabam substituindo por uma crença ou por uma conta que a mente faz, né? A mente faz uma conta assim, eu não estou conseguindo me sentir feliz agora, mas se eu fizer tal coisa, ou se acontecer tal coisa na minha vida, ou se tal pessoa fizesse isso, eu seria feliz. E quando ela faz isso, ela coloca a felicidade longe dela. E se permite, às vezes, viver infeliz. Porque a felicidade está no futuro. Está numa conjunção racional que ela elegeu e acredita para poder gerenciar o sofrimento dela. Então, muitas vezes a pessoa vive assim por anos, né? Vive presa a essa consignação do futuro. É aquilo que a gente fala, a pessoa ela vive com uma emoção ali administrada, uma ansiedade ou muitas vezes uma depressão, por achar que a vida vai trazer para ela esse bem-estar. Só que o bem-estar acompanha ela diariamente. E é isso que faz mostrar o nível de saúde que a pessoa está conseguindo dentro de si, né? É interessante que, tipo assim, a pessoa fala assim, não, acho que eu preciso de férias, né? Então, ela vai lá e vai viajar, por exemplo. E aí ela se incomoda porque o voo atrasou, ou porque a pessoa que ela foi tomar um cafezinho lá tratou ela mal. E aí ela foi na praia, mas aí a areia tava muito quente. E tipo, mas as férias na praia não era justamente para ela ser feliz?
O que deu errado, né? O que aconteceu? Ela foi, usou uma estratégia, vou sair de férias, vou viajar para me sentir melhor. E aí ela vai, cada segundo, a cada minuto, administrando um monte de pequenas coisinhas que depois ela vai ficar se convencendo de que a melhor coisa que ela fez foi as férias, né? Mas no dia a dia, no aqui e agora, é sempre um incômodozinho que precisa ser administrado, não é assim? Explana isso aí, vai, Márcio, fala aí sobre... Conta aí, vai. Conta aí pra nós esse negócio de felicidade. Como é que é isso? É difícil falar sobre esse assunto sem voltar naqueles jargões que existem, né? Que tipo de jargão? O pessoal fala muito sobre quando a gente tira as férias, o problema é que a gente leva a gente junto. Exato. Né? E na verdade é por aí. Se você não gerencia a sua necessidade de conexão, de descoberta, de realização no dia a dia, as férias não vão ser diferentes, porque já está estabelecido um hábito. O problema maior da gente é o hábito. Né? É uma habilidade mental que é muito boa, mas quando ela não é conhecida, ela é feita de maneira, utilizada de maneira a gerar um prejuízo no nosso dia a dia, porque o hábito de não preservar o que é importante para nós, seja realização, conexão, ou descoberta, ou então uma certa autonomia, automaticamente ele é levado também nas férias. Né? Então vamos lá. Aí a gente vai precisar falar sobre necessidade para as pessoas entenderem um pouco mais. Então, quando a gente fala necessidade, o que a gente está falando, né? Nós selecionamos aí, nós costumamos usar as categorias de alguns autores, né? Como Deci Ryan, né? Que é um trabalho aí que o Márcio estudou lá na pós de sexualidade, né? Que ele foi estudar a necessidade na sexualidade, por exemplo, tá? Mas sexualidade tá em tudo, que é relação do ser humano com ele mesmo e com o mundo. Mas, vamos lá, dividir em 3 categorias básicas de afiliação, poder e realização. Então, são 3 necessidades básicas, categorias de necessidades que eu, o Márcio, você que está nos escutando, a tiazinha que vende cachorro-quente na esquina, todos nós, enquanto espécie humana, temos. Só que essas necessidades nós aprendemos que elas não podem ser atendidas, que elas são algo que somente talvez quando você morrer você vai ver lá no paraíso, né? Algo que é sempre relegado ao futuro. Quando a pessoa já está relegando ao futuro, ela já está nesse processo racional. Né? Então, por isso que é o prêmio de consolação. Não cuidar das suas necessidades já é um prêmio de consolação. O problema é que a gente já está habituado a sempre viver com prêmio de consolação. Né? E aí isso aí é o pior, porque como que você foge se você aprendeu sempre a fazer desse jeito? Então é claro que quando a pessoa começa a entrar num movimento terapêutico, quando eu digo terapêutico quer dizer se focar na sua necessidade, é igual o cachorrinho que aprende a receber carinho na barriga. Ele rapidamente vai entender que o bem-estar é muito melhor do que aquele processo racional, porque ele gasta muita energia quando ele tenta racionalmente explicar a sua felicidade. E viver a felicidade é quando ele está vivendo a necessidade em si, seja conexão, seja afeto. Uma condição de afeto, seja uma condição de ter uma autonomia na sua vida, né, que é essa condição do poder, ter a realização ou descoberta. Então são necessidades que fazem ele se sentir bem-estar mais autêntico, né, mais real. E explicar o futuro, dizer que ele só vai ter esse bem-estar lá na frente, sempre vai fazer ele se sentir mais afastado das suas necessidades e também de si, né, da vida, de um modo geral. A pessoa fica perdida, porque ela racionalmente fala, eu estou fazendo tudo certo, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que tem uma boa família, tem pessoas que me amam ao meu redor, mas não me sinto bem. Por quê? Porque a mente está habituada a afastar a necessidade. Por isso que não bate, a conta não fecha. Não fecha, né? E
essa coisa de colocar lá pra frente ou de acusar alguma situação externa como motivo da insatisfação. Quando a gente fala de necessidade, a gente trabalha muito com a ideia da satisfação e da insatisfação, né? Então, satisfazer as necessidades faz com que o nível da felicidade da pessoa fique cada vez maior. Negligenciar ou relegar ao futuro vai fazendo com que as necessidades da pessoa vão ficando cada vez menores, certo? Então, temos lá o aprendizado e o hábito de viver com base no sacrifício, certo? Então, eu só vou realmente ser feliz se, somente se eu me sacrificar. Então, primeiro, eu preciso olhar para o outro, eu preciso cuidar do outro para depois cuidar de mim. Essa é uma filosofia do sacrifício, né? O que mais que a gente pode dizer? Quando a pessoa está nesse problema do sacrifício, já deu ruim na vida dela há muito tempo. Ela que não percebeu, né? Ela não percebe, mas ela, como todo mundo faz, ela se apoia nos seus pares para continuar nesse transe, continuar nesse processo de auto-engano. Mas quando a pessoa já está na vida de achar que ele tem que consertar a vida dos outros para depois ser feliz, ele já está cavando uma infelicidade sem tamanho. Porque o mundo, quando a gente nasceu, eu costumo dizer isso para os clientes, né? Quando a gente nasceu, ele já era ruim. Sempre foi, né? Tinha gente doente, tinha gente querendo guerrear, tinha gente fazendo picaretagem. E quando a gente morrer, vai ter. Então, se a pessoa esperar que qualquer pessoa ao seu redor tem que estar feliz, melhor, para depois ela ter felicidade, ela já está numa vida de sofrimento. Então, é necessário que ela saia disso o quanto antes, porque não é assim que se vive com felicidade ou gerencia-se a felicidade. Isso é um problemão, porque a gente só aprendeu a fazer esse tipo de coisa como um condicionamento e virou hábito. Na verdade, sempre foi disfuncional. Nunca houve. Há 2000 anos atrás já haviam pessoas, autores, filósofos na época, né, que já diziam que se a pessoa vivesse desse modo, ela seria uma pessoa infeliz e seria uma pessoa que não viveria a sua plenitude nem a sua felicidade. E não mudou nada. Até hoje é assim. Né? Se a pessoa pensar em habituar-se a querer mudar a vida dos outros, ela vai ficar lá brigando nas redes sociais, vai ficar sempre arranjando inimizades com as pessoas da família e não vai aceitar as pessoas que ela mais poderia ter tempo de qualidade, seja o seu filho, a sua mãe, seu irmão, né? Então é algo que infelizmente acontece muito quando a pessoa habitua-se a fazer isso, a querer controlar a vida do outro para que o outro melhore. Ele já simplesmente está, vamos dizer assim, deixando um hábito extremamente arraigado na vida dele. E esse hábito, ele é o hábito da ineficiência, né? Um hábito que, para a gente achar professores ineficientes na vida, basta a gente relaxar e olhar ao redor. E você vai ver que tem muita gente que ensina a gente a ser ineficiente, reforça a gente a ser ineficiente. E, infelizmente, frente à ineficiência não há muitas armas, porque a maioria das pessoas está dentro dessa hipnose coletiva, vamos dizer assim. É verdade. E assim, é o que também, mais uma vez, mendigo de felicidade a gente está falando. Nós estamos falando de hábitos, sacrifícios, mudar o outro, mudar o mundo. Quer dizer, isso aqui como é que fala? É a química para gerar a insatisfação, vamos dizer assim, né? E o nome disso também, um outro sinônimo seria moeda de troca, né? Então, se eu for uma pessoa boa, se eu fizer algo que eu imagino, ou que me ensinaram, ou que as pessoas ao meu redor fazem, que é bom, logo eu vou alcançar a felicidade. Então, a moeda de troca. Se eu ajudar o outro, lá depois que eu ajudar o outro, depois que eu me sacrificar, depois que eu me dedicar, vai ter no fim do pote, lá no arco-íris, uma recompensa para mim. Né? E essa recompensa eu só vou ver depois. Tá. E o que a gente está falando a felicidade não é depois, a felicidade é agora.
Certo. Se a felicidade é agora e eu não tô podendo usufruir dela agora, muito menos quando eu estiver na frente do pote. Vamos dizer assim, nessa lógica, e vamos entrar na lógica do vai ter uma recompensa, né? Sim. É igual a pessoa que vai viajar de férias e ela vai colhendo insatisfações nos pequenas coisinhas, né? Insatisfaçõezinhas de alguém não vai com a minha cara, o mundo é ruim, as coisas lá fora estão ruins, né? Então, a porcentagem de felicidade que a gente vai dizer fica nos 5%. E a gente está aqui afirmando que ser feliz é aqui e agora, você pode sim desenvolver a sua felicidade 100%, apesar do mundo, apesar das outras pessoas, apesar de todo o contexto, né? E aí, Márcio, como é que faz isso? A pessoa que é mendiga da felicidade, ela não consegue estabelecer rotinas relacionadas à sua necessidade no dia a dia. Então a gente costuma dar o exemplo assim, tipo, a pessoa está com a sua mãe, com seu pai, e muitas vezes não consegue estar no café da manhã ou no dia a dia só relaxado, com a mente relaxada, podendo expressar admiração. Em geral, a pessoa está se sentindo ameaçada ou sentindo que o outro não deixa ela ser quem ela é ou não deixa... Então, quando a pessoa faz isso, ela já está presa nesse processo, porque ela não consegue se conectar mais a outra pessoa de maneira relaxada. Isso faz com que ela comece a mendigar felicidade, porque ela vai começar a elencar momentos, tipo o aniversário, uma formação nova, uma conquista, para aí sim merecer a felicidade. Exemplo, aquela pessoa que às vezes fala assim, se eu fizer, sei lá, uma formação em determinada área profissional, meus pais vão me admirar. Se eu fizer aniversário é meu dia, então as pessoas têm que me admirar. Essa tentativa de controle estabelecida nos hábitos é um tipo de mendigância da afiliação e relacionamento. E no entanto, se ela fizesse isso todo dia, pudesse simplesmente estar perto das pessoas relaxada e tranquila, sem ouvir acusações, cobranças, porque na verdade essas acusações e cobranças muitas vezes são hábitos mesmo, né? Porque o outro tem as suas doenças, mas a gente tem que ir gerenciando para que essas doenças não representem dor dentro da gente. Quando a pessoa consegue se libertar dessa dor, ela passa a não precisar mendigar mais, porque aí sim ela vai estar no controle da sua necessidade de relacionamento, afiliação, que é uma das maiores questões, né, que fazem a pessoa se tornar um mendigo da felicidade. É isso, afiliação e relacionamento são as principais necessidades relacionadas aí. Então, agora lá no Maslow, né, que é o cara que na verdade levanta a bandeira sobre necessidades e que eu falo, não, realmente muda a percepção do que vem a ser a necessidade quando a gente se debruça na obra dele, né? Quando eu fui lá ler, estudar e aprofundar, e ele vai ser bem resumindo. Se eu não tenho a minha necessidade de afiliação bem resolvida, se eu não tenho a minha segurança em mim mesmo, do ponto de vista emocional, afeto, valorização, reconhecimento. Se eu não consigo me valorizar, se eu não consigo me reconhecer, se eu não consigo dar afeto para mim, me tratar com gentileza, eu não consigo nem pensar em realização e nem em autonomia. Porque eu fico preso no processo de buscar lá fora aquilo que eu não desenvolvi dentro. Que é o que é tão falado por aí de amor próprio, mas aí a pessoa fala assim, onde é que eu compro amor próprio, né? Aí eu realmente, eu escuto muito isso na clínica. Sim, eu não tenho autoestima, eu não tenho amor próprio, e tá aí, onde eu compro esse negócio, né? Tipo, qual é o supermercado que eu compro amor próprio? Onde é que vende, né? Porque eu não sei como é que faz isso, a pessoa né? não precisa nascer de novo pra receber esse amor próprio, né? Ela pode consertar, porque não existe nenhum ser humano que chega e já chega acertando. Não. Todo mundo tem que corrigir, aprender. E as pessoas, quando elas imaginam que existe algum ser humano que chegou na Terra e falou, eu nasci para ser feliz e acabou, né? É uma fantasia, na verdade. Fantasia, porque não existe. É uma coisa que as pessoas imaginam porque ficam pensando que a vida do outro é melhor que a dela. Só isso. Na verdade, é uma fantasia por isso. Né? Então, todo ser humano que é feliz,
ele passou por situações que ele teve que reeducar a mente, entender a mente, foram processos didáticos para simplesmente ser feliz, né? E isso é uma coisa que é inevitável, toda a carreira humana vai ter esse tipo Toda de... carreira humana é É boa, uma né? carreira humana, né? Porque se ele quer parar de ser mendigo da felicidade, ele vai ter que assumir os seus erros e falar, bom, Eu todo ser... pensava assim, agora eu vou ter que Isso, eu vou ter rever, que né? rever crenças. É, A pessoa que acha que ela não pode rever crenças, ela tá fadada a ser mendiga para o resto da vida, da da vida. felicidade, né? Agora, se ela está disposta a mudar crenças, ela está pronta para começar a criar uma vida mais feliz, sem dúvida. Isso é o principal fator, porque a vida não é estática. As crenças, elas podem ser mudadas simplesmente quando a pessoa fala, olha, eu quero mudar. Isso aqui é uma crença que me atrapalha, eu quero mudar. Isso aqui é uma crença que me afasta das minhas necessidades, eu quero mudar. Sem problemas. Sim. Né? E aí é interessante, porque o momento da virada e o momento da mudança requer aquela. Eu vou falar a palavra autocrítica, mas é que ainda não encontrei uma palavra melhor para isso, tá bom? Porque autocrítica, quando a pessoa é mendiga da felicidade, ela faz tudo aquilo que afasta das necessidades dela, né? Que ela fala, eu sou péssima, eu sou horrível, tudo que eu faço dá errado. Então, isso daí já faz parte do combo uma vida infeliz, né? Mas quando eu falo assim de se coloca um pé na porta no sentido de gerar dúvida de que se as convicções, as verdades que a pessoa sustenta, elas realmente estão a ajudando ou a estão atrapalhando. É nesse sentido que eu tô falando, né? E pra você chegar e olhar e falar assim, putz, caguei, fiz de uma forma que me deu como é que fala? Me tirou o próprio tapete, que me gerou mais desconforto do que conforto, exige primeiro, uma reflexão. Segundo, olhar e refutar tudo que ela sustentou ao longo da vida. E terceiro, coragem para romper com as crenças, na verdade. É verdade. Se a pessoa já está habituada, ela tem que lembrar que o hábito parece ser uma coisa imutável, mas não é, né? Porque quando ela cria, as pessoas que criam hábitos novos olham e falam, nossa, eu consegui criar hábitos novos e eu achei que seria mais difícil. O hábito, ele faz parte da mente, ele não é uma coisa que persegue a pessoa para ela ser infeliz, não é um karma. Sim, não é um destino. Não é o destino, é uma coisa que a pessoa pode dominar e programar da maneira mais funcional. E isso é uma coisa muito boa porque é um poder que o ser humano possui, né? Então, quando você desmistifica esse processo, ele é muito bom porque você passa a ver que certas explicações vão caindo por terra. E explicações que fazem a gente gastar energia, perder a direção e são ineficientes. Então, o termômetro da felicidade, ele é muito bom para poder dar uma direção para a vida da pessoa, porque aí ela pode realmente fazer o que a ciência usa antigamente, né, a navalha de Ockham. Quer dizer, o caminho mais simples pode ser o melhor mesmo. Sim. Não aquele caminho que faz a pessoa ser extremamente inteligente, mas no sentido de inteligência de produção de excessos, burocracias mentais que fazem ela gastar muita energia, a fisiologia dela fica sobrecarregada e ela não consegue ter felicidade. Parece que ela está produzindo, está agindo, está correndo um monte e ela não consegue ter momentos de paz, de tranquilidade, de amor, de felicidade. Então, passa a ser um mendigo aí, né? Então... É legal que você falou essa coisa de termômetro, né? Como é que eu sei que se eu tô mais na satisfação ou menos na satisfação? Então, vamos lá, gente. A mente, as emoções, elas não estão num campo etéreo, tá? Vou ser bem chão agora, bem realista e vou tirar todos os romantismos, tá? Emoção está no sistema límbico cerebral, ponto. Sistema límbico cerebral está ali para também decidir qual hormônio que vai ser produzido e secretado no sistema. Segunda coisa. Então, se eu estou feliz, se eu estou bem, eu estou produzindo ocitocina. Ocitocina gera bem-estar fisiológico. Se eu ando estressado, se eu ando ansioso, eu estou produzindo cortisol. Cortisol gera
desconforto. Cortisol vai gerar para a pessoa sensações fisiológicas perceptíveis de que ela não está bem. Às vezes a gente vai falar assim, ai, não sei, eu acho que eu não tô bem, aquela tristeza, né, que a pessoa sente, parece que ela tá até adoecida. Gente, tem o hormônio junto. A gente nunca para pra pensar nisso. Então, emoção, ela não é uma coisa etérea, ela acontece na fisiologia, ela é perceptível, não tem nada de extra, né? Mas eu produzo determinados hormônios de acordo com o modo como eu realizo o pensamento, com o modo como eu encaro as coisas, né? Tudo isso é uma chave que pode ser mudada facilmente, na verdade. Esse lado fisiológico é muito importante mesmo, de poder analisar e também ser mais uma referência, né? De monitoramento, né? Porque não é só o termômetro da felicidade e da fisiologia, né? Que aí a pessoa passa a acompanhar mais também um referencial a mais, né? Para que a pessoa possa ter mais segurança no seu investimento. Né? Agora uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei de onde vem tanto estresse, não sei de onde vem tanta ansiedade, né? Lembre-se de que quando a gente é lá criança, né? E vamos lá, criança está sempre em hipnose, tá bom? Então a criança, a fase lá até os 6, 7 anos de idade, a criança absorve tudo como uma verdade absoluta. Ela está sempre monitorando o comportamento pai, mãe, professor. Ela está aprendendo, né? O patinho, quando ele nasce, o bichinho, quando ele nasce, ele olha para a pata da pata, que é laranja, e tudo que a pata faz, ele faz, certo? O nome disso é imprinting. Nós crianças, nós seres humanos na fase infantil, a gente também faz isso. Então, às vezes o pai chega do trabalho expressando a insatisfação, porque foi o que ele aprendeu. E aí, essa criança já está aprendendo como ser insatisfeito já desde criança. E ela não entende porque que ela reproduz agora, hoje, na adultidade, os mesmos comportamentos que aprendeu lá atrás com o pai, com a mãe, né? Isso está gravado lá no subconsciente da pessoa, está gravado no modo dela pensar, está gravado no modo dela emitir todas as outras explicações de vida dela, né? Não é assim? Então, se papai chegava estressado do trabalho, trabalho faz mal, né? Trabalho gera estresse, então logo a pessoa, sem perceber, ela vai fazer escolhas que a levam para o estresse, vai fazer escolhas que a levam para uma vida penosa, em que ela, mais uma vez, reforça, eu só vou ter a recompensa no final lá do arco-íris, depois que eu me sacrificar muito. E isso fica um ciclo que a pessoa nunca parou para pensar, que tem uma base lá de aprendizado na infância, né? Todo o lixo emocional, todo tipo de mendigância. Mendigância ou mendicância? Ixi, agora eu vou ter que descobrir como é que fala. A gente vê, então. Mas todo tipo de hábito nesse sentido, ele inevitavelmente origina-se dos nossos pais, né? Não dá pra gente ficar indo longe. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, mas eu sou muito diferente do meu pai, da minha mãe. Se você considera que você é muito diferente do seu pai e da sua mãe, saiba que você simplesmente está gastando energia para tentar se afastar e controlar as atitudes que você desaprovava deles. Você, de qualquer maneira, está meio preso a essa situação, porque não tem muito como a pessoa não ter a programação dos pais. Né? A pessoa fica lutando, por isso que ela fica desconfortável. E não quer dizer que ela tem que ser igual, mas ela precisa limpar o lixo ou aqueles tipos de aprendizado que afastam ela de uma vida relaxada, de uma mente mais tranquila, de uma mente que não precise ficar se defendendo. Entende? Porque não estou dizendo que a gente, quando tem um pai, uma mãe que tem atitudes que a gente desaprova, que a gente tem que ser igual a ele. Não, em nenhum momento estou dizendo isso. Estou dizendo que se você não concorda com a maneira como seu pai e sua mãe te educaram ou a maneira como eles gerenciaram a vida deles, é importante que você se limpe das crenças que foram colocadas nessa fase infantil, porque elas sempre vão estar lá como se fossem baterias que fortalecem ações involuntárias. E a gente tem que ficar vigilante. Aí quando a gente fica vigilante, a gente está gastando energia. Exato. E quando a gente está gastando energia, a gente vai vivendo infeliz.
né? Porque você começa a tentar se forçar a ser uma pessoa que você não é. E não é porque você não quer, não aprova, mas só que aquilo está plantado lá dentro. Então é complicado, tem que trabalhar e limpar isso aí, né? É verdade. E aí é interessante porque fala, dentro do processo terápico, né? Vamos trazer um pouco da tecnologia que a gente escolheu para trabalhar dentro do processo terápico, que a gente usa a hipnose, né? Nós usamos a tecnologia hipnoterapia para justamente ir direto em loco, para mexer nesses aprendizados que aconteceram numa fase da vida do indivíduo que ele nem imaginava que tais aprendizados aconteceram e marcaram tão fortemente na vida da pessoa, né? Então, assim, eu escuto com muita frequência, após as sessões e as vivências hipnoterápicas, a pessoa falar: nossa, eu não imaginava que isso ainda mexia tanto comigo. Né? Porque para a pessoa, como já faz tempo e aquilo parece que ficou tão distante, ela acha que aquilo não tem impacto nenhum na vida dela nos dias atuais. E aí, quando ela toma contato com aquela emoção e ela vê o tamanho que ainda está lá, ela percebe como ainda está dando, como você falou, pilhas, né? Sustentando ali explicações racionais, né? Modos, crenças, né? Paradigmas que a pessoa nunca imaginou que era, às vezes, ver o papai ali daquele jeito, fazendo tal coisa, o quanto aquilo influenciou na vida dela hoje, né? Isso tem muita relevância nessa questão de a pessoa não conseguir preservar suas necessidades. Porque tudo que ela não conseguiu preservar de necessidades historicamente fica como uma forma. É verdade. Então, obviamente que se durante a infância, adolescência, ela se distanciou da capacidade dela de se conectar aos outros, amigos, familiares, pessoas que eram autoridades na vida dela, ela também no presente muitas vezes pode estar só expressando, não, com certeza é isso, né? Ela está expressando essa repetição de hábito de estar afastada da necessidade. Então, por esse motivo, ela tenta se divorciar dos eventos, ao invés de entender que esses eventos trouxeram aprendizados que tornaram ela um ciclo, né? Como dizer assim, um tipo de uma forma mesmo que faz o presente repetir aquilo que ela aprendeu. Então, quando ela tenta imaginar se conectando a outra pessoa, ela não consegue, porque o viés de imaginação se torna um viés parecido com o que aconteceu na infância. E aí fica associado com aquela emoção que traz dor. Exatamente. Sem perceber, ela tá... Sim, sem perceber, ela começa a repetir. E ao repetir, ela reforça, né? Então fica presa, na verdade, né? E é uma coisa que pode ser quebrada a partir do momento em que ela começa a tirar essas bases de aprendizado da maneira como ela produz a vida presente, né? Porque todo dia a gente produz ou reforça certas crenças, então a gente precisa reavaliar como que a gente está reproduzindo hoje as crenças. Se as crenças elas estão sendo reproduzidas com base nessas formas antigas, elas estão reforçando ineficiência, muitas vezes. E se ela consegue fazer crenças que são direcionadas para a proteção das suas necessidades, ela vai estar reforçando uma vida mais feliz. Então, assim, primeiro ponto que é uma boa avaliação também para a pessoa preservar as necessidades dela, né? Preservar a ela. Tratar-se com gentileza, se isso já é um hábito, parabéns, você já está se tratando, já está preservando a sua felicidade. Eu fiz algo de que eu não gostei desse resultado. A pessoa que se trata com gentileza numa situação dessa, ela vai olhar e falar assim: puxa, não obtive tal resultado. Então, o que eu preciso agora para obter de conhecimento ou performance para obter o resultado que eu estou objetivando, né? Então, ela vai mais direto ao ponto. Ela já olha, ela não fica se negando, ela não fica tratando-se mal.
Tipo, o que é o pensamento da pessoa que geralmente não preserva a necessidade? Tudo que eu faço dá errado mesmo, né? Ela já vai se afundando, né? Mas do oposto, como que eu posso então? O que eu preciso? O que eu preciso fazer de aquisições novas às vezes? Conhecimentos que eu não tenho. Né? Que foi o percurso que eu segui aqui e eu cheguei a esse resultado e qual parte que eu não enxerguei? Então, tudo bem de eu não saber tudo. Igual o Márcio falou lá no início, né? Ninguém nasceu no mundo feliz, né? Na carreira de ser humano e já saiu acertando. Todo mundo está construindo isso, né? E construir passa por decepções, passa por frustrações, passa por aquisição de conhecimentos, por experiências e remodelação, mas sempre tratando com gentileza, a chance de ter mais eficácia é maior, eficiência é maior, né? Tem que e continuar, né? Assim, a pessoa continuar a fazer essa busca, porque a gente tem que ter um pouco de, igual o pessoal brinca, né? Humildade, para entender que não é possível que, se existe felicidade no mundo, alguém já conseguiu entender alguma coisa disso. Alguma coisa, exatamente. Então, não adianta a gente querer no autodidatismo, querer ser esperto de achar que de repente a gente vai ter uma criatividade para resolver o problema. A gente tem que estudar para poder entender o que pessoas eficientes estudaram e replicaram sobre isso. É pouco? Infelizmente é. Mas em todas as áreas existem pessoas eficientes e essas pessoas são as que conseguem mais resultados. Então, tem pessoas que conseguem trazer muito conteúdo bom, né, sobre esse assunto. Verdade. Das necessidades, né? Então, é algo que, tendo foco, é possível, com certeza, viver uma vida mais feliz, com menos e mendigar menos, né? Parar de ser mendigo, ou seja, ter uma fartura em relação à sua felicidade. Então, assim, só para... Eu fui pesquisar, o termo correto é mendicância mesmo. É o ato de mendigar. Então, acho que deu pra gente falar um pouco sobre esse assunto hoje, né? A gente já pode ir finalizando por aqui. Quer deixar algum recado? Muito obrigado por nos ouvir, e se você tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, né? Fizesse esse bate-papo, porque o objetivo não é a gente ser tão técnico, nem querer fazer palestra, mas a gente poder conversar abertamente como a gente faz nos atendimentos, nesse enriquecimento de debates, né, sobre porque cada vida de pessoas é diferente. Então pode ser que algum conteúdo possa ajudar aí a sua vida ou a vida de alguém que esteja passando por uma situação como essa. É isso aí. Então agora nós vamos ficando por aqui e mande aí caso você tenha interesse sobre algum tema específico para a gente bater um papo aqui, e até o próximo podcast. Até o próximo.